Saudamos cada um de vós a mais um programa Famílias Felizes. Sejam bem-vindos, que este programa possa ser, como todos os outros que temos feito, uma bênção para a sua família, programas que os fazemos e pensamos em todos vós, naquilo que é o nosso dia-a-dia, dos nossos desafios, a questão dos relacionamentos, as dificuldades que muitas vezes nós temos em família, ou com os colegas de trabalho, ou com os amigos. E aqui estamos para poder ser também usados por Deus, para trazer algumas dicas, alguns esclarecimentos, para tornar esses momentos que todos nós desejamos que sejam momentos felizes em cada família, em cada casa, ou no local de trabalho, ou num grupo de amigos. Estamos aqui e estamos com alegria, saudando todos aqueles que nos escutam através da rádio ou que nos veem através da TV Novo Tempo Portugal. Sejam bem-vindos e que o Senhor nos inspira a todos a poder ser um programa de bênção para todos nós. Hoje estamos felizes porque temos connosco a doutora Cristina Dias. Cristina, queria saudar-te e agradecer-te em primeiro lugar o facto de poder estar aqui connosco, por trazeres um pouquinho também daquilo que é a tua própria experiência. A doutora Cristina Dias é psicóloga clínica e já está neste ministério já há uns anos, Cristina. Há cerca de 22 anos, 22 anos. É verdade. Eu acredito que esta área tem os seus desafios e grandes desafios, mas também tem as suas compensações, Cristina. Claramente. E tu realizas-te neste trabalho. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Efetivamente tem muitos desafios, mas também traz experiências e ajuda a um crescimento pessoal e traz uma gratificação única quando nós vemos alguém dar passos no sentido da recuperação ou da melhoria. É verdade. Nós estamos contentes porque hoje estamos contentes e parece um contrassenso, porque vamos falar de uma coisa que nem sempre nos traz essa mesma alegria e, pelo contrário, nos traz grandes desafios, que é a questão dos conflitos. E você que nos escuta e que está aí, com certeza que ao recordar a sua vida e ver, possivelmente até há 5 minutos ou 10 minutos atrás, gerir esta questão dos conflitos, saber e constatar que eles existem, todos nós sabemos, mas nem sempre sabemos como fazer face a esses mesmos conflitos. Então, se calhar, Cristina, o que eu diria ou deixaria para ti, para desenvolveres portanto, esse assunto, pensar na vida, pensar nos relacionamentos sem conflitos é utopia. Claramente. Basta pensar que um conflito faz parte da nossa existência, desde crianças, desde o nosso nascimento. Agora, a questão existe porque muitas vezes nós olhamos para isso de forma negativa e não olhamos para isso como algo que é construtivo, que poderá ser construtivo na nossa vida, porque tem um peso emocional muito grande. Basicamente, os conflitos existem porque nós existimos. Nós somos pessoas diferentes, temos perspectivas diferentes de ver as coisas, temos etapas de crescimento e de maturação emocional diferentes também. E provavelmente a forma como eu faço a gestão de um conflito hoje é diferente da forma como eu fiz a gestão desse conflito há 20 anos atrás, ou quando tinha 5 ou 6 anos de idade. E nós temos que compreender isto também. Mas é fundamental para o nosso equilíbrio, independentemente das circunstâncias que motivam esse próprio conflito. Eu creio que é interessante, sem dúvida, e creio que parte já até pela solução do próprio conflito, é exatamente nos apercebermos que não estamos isentos de cair em momentos em que o conflito surja. Pode surgir até por culpa nossa, intencional ou não, mas também pode surgir por conta de outrem, que nós até nem procuramos ou nem antevemos exatamente esse momento e as coisas surgem e realmente as coisas acabam por acontecer. Agora, normalmente, onde é que nos levam aquilo que nós, na maior parte, surge na questão do conflito, as tais discussões e os tais conflitos, quais algumas das consequências? É importante, em primeiro lugar, nós fazermos aqui uma distinção, Milu. Nem sempre nós sabemos identificar um conflito. Uma coisa é, por exemplo, eu ter uma diferença de opinião. Vamos pegar num exemplo muito simples. Eu olho, tu estás com um casaco vermelho, eu poderei gostar ou não gostar do teu casaco vermelho. Agora, isto pode não potenciar um conflito. Exato. Como a forma como eu vou gerir essa situação poderá ou não ocasionar um conflito. Portanto, nós temos que, em primeiro lugar, tentar perceber qual é a diferença de opiniões. Se eu estou perante uma diferença de opiniões que eu consigo aceitar, respeitar e avançar no meu trajeto ou não. Por outro lado, é muito frequente nós ouvirmos aquela expressão: os conflitos não nos levam a lado nenhum.
essa é uma observação que eu diria ingênua, sem querer melindrar as pessoas. Sim. O que é que o conflito em termos emocionais faz connosco? Em primeiro lugar, cria uma barreira. Cria uma barreira entre mim e ti. Se ele está a acontecer entre nós, porque eu vou passar a olhar para ti como um potencial agressor. Eu vou passar a olhar para ti como aquele de quem eu tenho que me defender. E evitar. Portanto, tu deixas de ser a minha aliada e passas a ser a minha inimiga. Claro que isto dito assim friamente, eu provavelmente não direi, eu não chego à beira da minha família, ou do meu amigo, ou do meu colega de trabalho e digo que tu és o meu inimigo. Mas em termos emocionais, o impacto que isso tem na gestão das minhas emoções e na forma como eu me comporto é exatamente esse. Por outro lado, além de criar esta barreira e este distanciamento emocional, traz-nos muitas vezes uma ausência de esperança. Tu ficas com a percepção de que é algo que poderá não ser ultrapassável e ficas presa ao problema e não presa à solução. Exato. E além disso, tu deixas de equacionar a possibilidade de estratégias. E isto torna o conflito algo que pode ser muito destrutivo em termos emocionais. Eu acho interessante que depois também acaba por trazer exatamente esses momentos de tensão. Dentro de casa, por exemplo, até entre casais ou entre pais e filhos, ou mesmo os colegas de trabalho, que o facto de muitas vezes eu nem conseguir aceitar uma opinião diferente e por achar que pelo facto do outro ter uma opinião diferente já está contra mim, quando não é de todo o caso, e muitas das vezes, a maior parte das vezes, não é esse o caso. Sabes que às vezes uma das estratégias para se tentar resolver a situação de conflito passa por tentar perceber o que é que ele significa para o outro, o que é que aquela situação significa e implica para o outro. E eu recordo-me de um exemplo, por mais banal que seja, que para mim foi muito claro. Eu recordo-me de um casal que de cada vez que comprava eletrodomésticos tinha um potencial conflito. E isto aparentemente não faz sentido, porque a esposa queria que o eletrodoméstico fosse daquela marca em particular. E o marido não compreendia porque é que ela embirrava que teria que ser aquilo, atendendo a que até haviam outras marcas com uma excelente performance e um valor mais acessível. E a situação durante anos foi-se propiciando. E sempre que havia a necessidade de comprar um eletrodoméstico, havia ali... Atenção. Até que eles pararam e tentaram perceber, dedicar tempo a esta questão. E o dedicar tempo implica muitas vezes que eu tente colocar de lado a questão de a diferença de opinião que tu tens não quer dizer necessariamente que tu estás contra mim. Exatamente. Ou que eu seja mais ou menos do que tu. E aqui reside a autoconfiança e a autoimagem, a autoestima também de cada um. Então o que é que eles depois de algum tempo de conversas, com algum melindre, não é? Portanto, entre avanços e recursos, porque às vezes nós também temos que ter a noção de que as coisas não se resolvem no imediato. Nós temos que ter a sensibilidade de saber até onde pode ir uma determinada conversa. Exato. E quando nós já estamos a extravasar a nossa capacidade de gerir de forma equilibrada as emoções. Até que descobriram o quê? Há uns anos atrás, aquela senhora, quando era criança, o pai era vendedor numa loja, tipo uma drogaria, vamos supor, e entre várias coisas vendia eletrodomésticos. Passaram um período de crise financeira muito grande. E o que aconteceu foi que quem os ajudou foi o representante da marca daqueles eletrodomésticos, que de alguma forma permitiu que aquele senhor vendesse os eletrodomésticos sem ter que avançar determinado capital. Okay. Então ela ficou sempre com a noção, desde criança, de que a honradez com que o tinham tratado era algo que ela deveria respeitar. Ele fez a diferença na vida dela, na vida da família, ela faria essa diferença posteriormente. Associou a marca à pessoa. Exatamente, associou ao ato que foi feito. Agora, pensa nisto. Se eu tenho, por exemplo, uma criança que está a chorar, um bebê que está a chorar, às 3 da manhã, eu já me levantei não sei quantas vezes, aquilo está a potenciar em mim emoções negativas. Se eu inicialmente começo por ter alguma paciência, ao fim de 3, 4, 5 vezes, a nossa capacidade de gerir a situação já não é a mesma. Mas se eu compreendo o que é que motivou aquele choro da criança, porque se eu digo, são os dentes, tem birras, já não sei o que é que ele faz, pronto. A minha paciência esgota-se e a minha capacidade de reagir ou de gerir a situação é diferente. Mas se eu, por exemplo, ponho a mão na testa e percebo que a criança está com febre, automaticamente aquilo ajuda-me a mudar a perspectiva. Então, quando eu tento perceber o que é que está subjacente, quais são os valores, quais são os sentimentos, o que é que te leva a ter esta opinião, vai ajudar-me a ter uma outra perspectiva sobre como gerir esta situação. Foi exatamente o que aconteceu. E este exemplo, para mim, ajuda muitas vezes a regressar à terra, até em termos pessoais. Quando às vezes eu estou com alguém que faz uma afirmação, ou ouço, ou um comentário,
E a minha primeira tendência enquanto ser humano, porque é natural em qualquer um de nós, é o processo de defesa. E o processo de defesa é achar que estão diretamente a afetar-me. E poderá não ser assim. Portanto, tentar compreender o que é que está subjacente à afirmação do outro. É interessante porque é não só tentar compreender a opinião do outro ou a postura do outro, mas às vezes até nós mesmos desconhecemos de nós próprios. E às vezes acontece, porquê é que eu reagi assim? Porquê é que eu falei assim? Porquê é que eu dei esta resposta? E nem sempre percebemos que pode estar ali alguma coisa que nós ou suportamos, ou uma experiência que até já não nos lembrávamos, mas está ali marcado, e que até nos surpreendermos a nós próprios de desconhecermos o porquê da nossa postura e da nossa reação, da nossa própria reação. Agora, tendo nós consciência de que realmente, e é o primeiro passo, assumir que não há vida sem conflitos, nesta vida aqui, com certeza, e para isso também temos uma carta maravilhosa, que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia, que nos ajuda a gerir esta vida. Aliás, eu acho muito interessante, porque o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, em vários livros da Bíblia, mas este aqui em Colossenses, há vários versículos em que Deus dá dicas sobre as diferentes responsabilidades nos diferentes relacionamentos, ou seja, das esposas, dos maridos, dos filhos, dos pais, dos auxiliares, daqueles que trabalham em casa, dos colegas de trabalho. E não é por acaso que o Senhor, ao escrever exatamente e deixar estas orientações, porque Ele sabia que, e isto é inevitável, parte e grande parte da nossa felicidade, ela está... ela é favorecida ou é ameaçada consoante os nossos relacionamentos e a forma como nós os gerimos. Agora, sabendo isso, dar algumas dicas e algumas ideias de como é que se administram então os conflitos, já que não podemos fugir deles, inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo eles virão, como poderemos gerir então os conflitos? Em primeiro lugar, Milu, nós temos que perceber que isto é uma aprendizagem. Portanto, é algo que vai implicar investimento da nossa parte, independentemente do outro corresponder ou não. Porque às vezes nós falamos numa situação ideal. E a situação ideal era tu e eu estarmos aqui ambos com predisposição para resolvermos esse conflito. Mas quantas e quantas vezes nós estamos perante situações em que eu me sinto lesada ou afetada por algo que alguém fez ou alguma circunstância, mas aquela pessoa que está ali não está minimamente interessada em resolver a situação. E isto acaba por constranger um bocadinho a forma como nós vamos lidar com o potencial conflito. Agora, o que eu tenho que ter consciência é não posso baixar os braços por causa disso, porque em primeiro lugar, quem fica emocionalmente afetado por essa situação sou eu. E a gestão dos conflitos parte sobretudo para o meu equilíbrio emocional. Agora, a primeira questão que eu tenho que aprender a fazer é aprender a ouvir. E nós, desde miúdos, que somos confrontados até com a dinâmica escolar em que nós temos que estar sentados na cadeira e ouvir o professor. Exato. Mas isso é escutar. Exatamente. Isso não é ouvir. Nós não sabemos fazer este processo. Nós não sabemos ouvir. E quantos conflitos advêm daí? Exatamente porque não sabemos ouvir. Aqui há tempos eu recordo-me de uma experiência em particular de um casal. Uma coisa tão simples como isto. A esposa pedia-lhe repetidamente para ele levar o caixote do lixo, para despejar o lixo. E ele já estava saturadinho daquele pedido, porque caramba, todas as vezes tu me fazes este pedido, eu tenho consciência que tenho que o fazer. E a situação começou a decair, por assim dizer, porque aquilo que dá origem ao conflito às vezes são coisas muito simples. Sem dúvida. Até que eles pararam os dois e tentaram perceber, escutar efetivamente o que é que o outro queria dizer. Porque é que para ti é tão importante que eu faça isto? E a esposa dizia-lhe, olha, o simples fato de eu perceber que não tenho que estar constantemente a recordar-te para fazeres uma coisa destas, vai ajudar-me a aliviar uma carga quando eu tenho que pensar noutras tarefas. Coisas. Porque para mim, começar o dia com o caixote do lixo a cheirar mal é algo que me complica. Portanto, ok, então eu já compreendi, portanto, e esta é uma das questões que nós temos dificuldade em fazer, ouvir, sem interromper. E uma das estratégias que às vezes existe é, quando nós nos sentamos para fazer isto, e nem sempre sabemos como fazê-lo, é delimitar algum tempo. Agora falas tu, agora falo eu. Tens 5 minutos para dizer e tenho 5 minutos. Exatamente. Mas nestes 5 minutos há algumas regras. E a ideia é que eu não falo de forma a intencionalmente ferir-te. Ou seja, eu não vou aproveitar aquele tempo para estar ali a meter o dedo na ferida de forma a ferir-te propositadamente. Exato. Mas eu vou dizer o que é que me afeta. Olha, afeta-me isto,
porque me causa esta reação, porque eu penso isto e porque eu sinto isto, independentemente de ser correto ou não. Eu vou-te dar um exemplo pessoal. Esta semana que passou, com o meu filho mais velho, eu tenho um filho com 14 anos, aliás, eu tenho 3 filhos, e o mais velho tem 14 anos, e está numa fase muito engraçada. E os conflitos estão sempre potencialmente ativados, porque ele tem a sua ideia, tem a sua maneira de ver as coisas, e eu tinha recebido uma mensagem da diretora de turma a dizer que ele não tinha feito um determinado trabalho escolar. E eu fiquei muito aborrecida com aquilo, porque ele tinha tido tempo para o fazer, ele tinha capacidade para o fazer, basicamente ele não fez por preguiça e porque não administrou bem o seu tempo. E eu pensava, bom, como é que eu vou lidar com esta situação, como é que eu vou falar com ele? Porque, honestamente, a minha vontade, e espero que quem me ouça não fique muito aborrecido, era pegar nele, virá-lo ao contrário e dar umas palmadas naquele rabo. Mas ele não tem 2, nem 3, nem 4 anos, independentemente de eu não advogar ou advogar que este seja o método correto, está bem? Mas ele já tem a capacidade de gerir esta situação. Então foi preciso falar com ele e dizer, olha, porquê que isto aconteceu? Explica-me o que é que te levou a... Só que isto implica que da minha parte eu tenha que ter a capacidade de ser assertiva. E assertiva é tentar ouvir a opinião do outro, tentar colocar-me no papel do outro sem os preconceitos e sem julgar. A partir daí, a conversa desenrolou-se no sentido de o que é que tu achas se tu estivesses no meu lugar e estivesses perante uma situação destas, ajudá-la a ele a fazer esta reflexão. E quando nós, num conflito, potencialmente fazemos isto, colocamos-nos no papel um do outro, as coisas assumem outra proporção. Porque vemos do jeito e da forma que o outro está a ver e a sentir. E às vezes eu preciso de perceber isto para também tentar perceber que a forma como eu interpretei as coisas nem sempre é correta. Era o mesmo que eu agora, pegando no exemplo do teu casaco, era o mesmo que eu agora te dizer, Milu, essa cor não te fica nada bem. E tu poderias interpretar, poderias estar num momento menos bom, poderias estar mais frágil e poderias ter olhado e dizer, mas quem lhe deu a legitimidade de me dizer as coisas naquele tom? Ela poderia ter-me dito as coisas de outra forma. Portanto, assertividade, saber ouvir, tentar perceber, estipular aqui há algum tempo, mas só falar posteriormente se nós vamos contribuir para uma solução. E é muito importante que, vou-te pegar neste exemplo outra vez do meu filho, aquilo que eu lhe perguntava era, olha filho, então perante isto, se tu estivesses no meu lugar, o que é que tu achas que deveríamos fazer? Qual era a proposta? Qual era a proposta? É encontrar uma solução construtiva aqui. E às vezes nós não temos soluções naquele momento, porque às vezes o impacto emocional é tão profundo que eu não estou capaz de gerir aquilo. E eu só tive esta conversa com ele 2 dias depois de ter recebido o recado da professora. Porque no dia em que eu o recebi, eu não estava capaz de falar com ele sem ser de uma forma menos própria. Então, às vezes, nós temos que saber gerir o tempo e o espaço, porque naquele momento, aquilo que eu poderei dizer pode-se reverter contra mim e, às vezes, o que nós dizemos acaba por causar um impacto no outro que não é tão fácil assim de ultrapassar também. Por outro lado, portanto, aprender a ouvir, aprender a dizer as coisas de forma objetiva e clara. O que é que eu sinto? O que é que eu penso? Que impacto é que isto tem em mim? E avançar para uma proposta de solução. Quando eu a encontro. Há alturas em que eu digo, olha, eu não sei o que fazer. Eu não sei como lidar. E é preferível nós termos esta honestidade, porque esta honestidade diz-me o quê? Eu continuo a contar contigo para me ajudares na procura da solução. E isto valoriza-te enquanto pessoa. Não te descredibiliza e não te coloca num papel de que tu não és necessária, tu és só o potencial conflito. Agora, o que eu tenho que perceber também é, se eu me remeter ao silêncio, o conflito não deixa de existir. Ele vai voltar, daí a algum tempo, na situação menos inesperada, porque ele está ali recalcado. Exatamente. Por outro lado, é também importante que eu vá aprendendo a saber moderar as minhas palavras. Há formas de dizer as coisas. Há maneiras próprias para. E às vezes até relativizar as situações, relativizar os problemas. Nós temos dificuldade em fazê-lo. Eu recordo-me, por exemplo, de alguém que me dizia, esta semana eu falava com alguém que teve uma crise de ansiedade. E a pessoa estava a fazer um trabalho e perante os outros teve um ataque de choro compulsivo e não conseguiu controlar-se.
E naquele momento a pessoa não tinha um conflito com os outros, ela estava em conflito interno. E o conflito interno era: o que é que eles vão pensar de mim? Eu dei uma imagem que eu não gostaria, uma imagem de fragilidade que eu não gostaria que os outros tivessem. Isso já estava frágil, mais frágil fica. Exatamente. Dessa situação. Independentemente desta situação ter acontecido, não naquele momento em que eu estou a passar pela situação, mas o trabalho a fazer com esta pessoa também é ajudá-la a perceber que, em primeiro lugar, aquilo que ela imaginou na cabeça dela poderá não ser o que os outros estejam a pensar. Por outro lado, momentos menos bons todos nós temos. Isso não faz de mim uma pessoa incapaz, nem uma pessoa sem valor. E às vezes eu tenho que aprender a relativizar as situações e a desvalorizar também determinados pormenores. Se há alguém que até vai achar que eu tive uma postura menos própria naquele momento, que eu não deveria ter chorado, eu não posso mudar o pensamento daquela pessoa, mas eu posso proteger-me de forma a que isso não vá destruir-me ainda mais. E aqui o alimentar ou não esta situação passa muitas vezes por mim própria também. Sem dúvida. É interessante que, ao falar sobre isso, quando falávamos há pouco sobre essa questão de poder conversar, o saber ter as palavras certas, a ser assertivo, poder saber ouvir, infelizmente nós temos uma palavra que nos ameaça a todos e que nos priva exatamente desses momentos onde encontraríamos as soluções, que é a chamada palavra tempo. Porque quando nós falamos de relacionamentos e falamos de famílias felizes, porque todos desejamos isso mesmo, nem sempre percebemos que a nossa vida atarefada e decorrida de um lado para o outro, no sentido de também prover para a família, porque é isso que é nosso dia-a-dia, mas não somos sábios ao ponto de muitas vezes até colocar essas coisas que também são importantes, mas que há outras essenciais e imprescindíveis. Porque para termos para já, tomando o teu exemplo, a postura de estarmos um bocadinho mais serenas e harmoniosas a conversar com os nossos filhos depois de nos ser apresentada uma situação que realmente nos enervou. O perder, entre aspas, 2 dias para depois conversar. Diante de uma situação, o saber que, em vez de terminar a comida que tem que ser feita ou ajeitar mais qualquer coisa que está desarrumada em casa, sentar-me, independentemente disso, para poder conversar. E acho que nos faz pensar onde é que nós estamos a investir. Porquê é que nem sempre as coisas se resolvem facilmente? Será que o nosso investimento, mais do que nas pessoas, está sendo nas coisas, mesmo para as pessoas que nós amamos? Mas pode trazer conflito e dificuldade. Sabes, Milu, essa é uma questão que agora falando um bocadinho a nível clínico, essa é uma questão que eu acompanho e vou vendo nas gerações. Portanto, eu tanto falo com uma pessoa, ou tanto tenho um paciente que possa ter, por exemplo, 70 e poucos anos, 80, como eu tenho uma criança de 3, 4 anos. E, infelizmente, já se começa a assistir cada vez mais a problemas de foro psicológico em crianças relativamente pequenas. E muitas vezes eu vejo a consequência do investimento ou da ausência de investimento em termos familiares, porque às vezes eu apanho aquela criança com uma determinada idade e depois vou apanhar aquele mesmo adulto. Ou eu apanho um adulto que, quando explora a sua experiência passada, percebo o que é que terá contribuído para. Deixa-me dar-te um exemplo pessoal. Eu gosto muito de exemplos porque eles, para mim, ajudam a tornar as coisas mais claras. Aqui há tempos eu pensava na questão da gestão do tempo. E nós pensamos frequentemente, nós corremos hoje em dia. A nossa vida não se compadece de que efetivamente nós tenhamos a capacidade de gerir sempre tudo da forma como gostaríamos. E este programa também não, porque também temos que gerir o tempo. É mais uma situação. Eu vou dar este exemplo relativamente rápido também, mas para pegar um bocadinho nas tuas palavras. Mas eu tenho sempre a capacidade de decidir o que é efetivamente importante e o que é que poderá ter um retorno afetivo e um retorno em termos de gestão familiar. E eu recordo-me de há uns anos atrás estar a fazer uma palestra para casais e de alguém me ter dito: olha, mas eu gostaria de ter tido mais tempo para a minha família, mas eu nem sempre tenho. E a pergunta que eu fazia era: olha, e o que faz com o que tem? O tempo que tem, o que é que faz com ele? Porque eu sei que nós temos que lavar, nós temos que cozinhar, nós temos que prover à família, mas às vezes é preferível não dedicar tanto tempo a isso, encontrar estratégias de rentabilização e pegar nos nossos filhos, nos nossos maridos, nas nossas esposas e ter algum tempo de qualidade com eles.
E isso vai-me ajudar a que no futuro, numa situação de conflito, haja a capacidade de comunicação. O tal exemplo que eu te queria dar é uma coisa muito simples. Aqui há tempos alguém foi com os miúdos à consulta de rotina do médico de família. Ele falou no exercício físico. Eu sei que ele é importante, efetivamente. Eu pensei, bom, seria interessante colocar as crianças novamente na natação. Quando me falam nas crianças na natação, eu fico com os cabelos em pé, porque a minha experiência anterior não foi muito fácil. Portanto, ter que sair das escolas, levar as crianças, tudo isso implica. E eu pesei os fatores e pensei, eles precisam de exercício físico, mas eles correm e brincam e saltam. Mas eles precisam de uma mãe equilibrada. Portanto, entre levá-los à natação e estar a gritar com eles, porque estamos todos atrasados e nós não estamos a ter um momento prazeroso, e entre ter a capacidade de ir mais cedo para casa e estarmos em família e eles ajudarem-me, por exemplo, é muito mais simples. Então, às vezes, nós temos que fazer as decisões por aqui, porque com toda a franqueza, um dia, se fecharmos os olhos, nós não vamos lembrar-nos do trabalho, nós não vamos lembrar-nos do investimento, mas nós vamos lembrar-nos daqueles que estiveram connosco e pelos quais somos responsáveis. E às vezes nós temos que relativizar as coisas e colocá-las nesta ordem de prioridades. Doutora Cristina, muito obrigada pelas suas palavras e pela sua orientação e pelas dicas que nos trouxe. E se neste momento em sua casa, na sua família ou num conjunto de amigos está a ter alguma dificuldade, algum conflito, alguma dificuldade em superar, talvez estas dicas possam ajudar. Ficamos nesse pensamento e terminamos aqui o nosso programa e com certeza, com alegria, nos encontraremos na próxima semana.